Há momentos em que a esperança parece a primeira coisa a se perder. Não porque você deixou de acreditar em Deus, mas porque o caminho ficou longo demais. O silêncio durou mais do que o esperado e as respostas não vieram no tempo que o coração precisava. Você continua seguindo, continua orando, continua tentando manter a fé, mas por dentro sente que a esperança está cansada, como se ela tivesse sido usada além do limite. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim. Não desistiu, mas também não se sente animado. Não abandonou a fé, mas já não sente a mesma força de antes. Existe uma diferença entre desistir e se esgotar esperando, e Deus conhece esse lugar. Ele vê quando você continua por fora, mas por dentro já não tem expectativas altas, apenas a tentativa de sobreviver emocionalmente e espiritualmente. A esperança humana falha porque ela se apoia no que vê, no que sente e no que entende. Quando os cenários se repetem, quando as promessas parecem distantes, quando as portas continuam fechadas, essa esperança começa a enfraquecer. Mas a esperança em Deus funciona de outra forma. Ela não depende das circunstâncias, ela se sustenta no caráter de quem Deus é. E Deus não falha. Talvez você esteja esperando algo há muito tempo. Uma resposta, uma mudança, uma restauração, um recomeço. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica manter o coração esperançoso. Mas Deus nunca confundiu espera com abandono. O tempo dele não é vazio. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está sendo preparado, ajustado e alinhado. A esperança em Deus nunca falha, porque ela não está baseada no resultado imediato, mas na fidelidade constante. Mesmo quando você não vê avanço, Deus continua presente. Mesmo quando tudo parece parado, Ele continua trabalhando. A esperança bíblica não é otimismo ingênuo. É confiança profunda de que Deus continua sendo bom, mesmo quando o dia não parece. Esta oração não é para quem está cheio de expectativas, é para quem precisa reaprender a esperar. Para quem sente que a esperança enfraqueceu, mas ainda deseja acreditar. Deus não se ofende com um coração cansado, Ele se aproxima dele. Porque a esperança que vem dele não nasce da força humana, nasce do encontro com a sua presença. Permaneça aqui. O que Deus quer fazer hoje não é apenas te consolar, é fortalecer sua esperança de uma forma mais madura, firme e resistente. No próximo passo, vamos entrar em uma oração guiada profunda, onde você poderá entregar o cansaço da espera e permitir que Deus renove sua esperança de dentro para fora. Agora desacelere por dentro e permita que este momento seja um lugar de descanso para a sua alma. Não tente organizar sentimentos, nem justificar o que você sente. Apenas esteja aqui. Pai amado, nos colocamos diante do Senhor com a esperança cansada, mas ainda viva. Chegamos com o coração marcado por esperas longas, promessas que ainda não se cumpriram e perguntas que continuam sem resposta. Deus, entregamos a Ti o cansaço de esperar. Entregamos as vezes em que acreditamos com força e mesmo assim não vimos mudanças. Entregamos as frustrações que tentaram nos convencer de que esperar não vale mais a pena. Entregamos o medo de criar expectativa e nos decepcionar novamente. Não queremos carregar sozinhos o peso da espera. Renova a nossa esperança, Senhor. Não uma esperança baseada no que vemos, mas no que o Senhor é. Ensina-nos a confiar no Teu caráter quando o caminho parece confuso. Ensina-nos a descansar, mesmo quando o tempo passa e nada parece acontecer. Que a Tua presença nos lembre que esperar em Ti nunca é em vão. Pai, toca nas áreas onde a esperança se enfraqueceu, onde o desânimo tomou espaço, onde o coração começou a se proteger para não sofrer mais. Derrama coragem para continuar confiando. Derrama paz para continuar esperando. Derrama fé para não desistir no meio do processo. Nós escolhemos colocar nossa esperança em Ti novamente, mesmo sem garantias visíveis, mesmo sem respostas imediatas. Sabemos que o Senhor não falha, não se atrasa e não abandona aqueles que confiam em Ti. Que a Tua paz comece a envolver nossa mente e que a Tua verdade fortaleça nosso coração agora. Permanece conosco, Deus.
O próximo passo desta oração vai nos conduzir a uma reflexão profunda sobre a espera, o tempo de Deus, e como a esperança é fortalecida exatamente nos períodos em que parece mais frágil. Esperar em Deus é uma das experiências mais desafiadoras da fé, porque ela confronta diretamente a nossa necessidade de controle. Você espera, mas não vê. Ora, mas não percebe mudança imediata. Confia, mas o cenário continua o mesmo. E pouco a pouco, a mente começa a questionar se ainda faz sentido manter a esperança viva. Não porque você deixou de crer em Deus, mas porque o coração humano se cansa quando não entende o tempo. A espera revela muito do que está dentro de nós. Ela traz à tona medos antigos, inseguranças escondidas, feridas que ainda não cicatrizaram. Enquanto você espera, Deus não está apenas trabalhando naquilo que você pediu. Ele está trabalhando em você, ajustando expectativas, fortalecendo raízes, amadurecendo a fé. A esperança verdadeira não nasce da pressa, ela nasce da confiança construída no silêncio. Muitas vezes você acredita que a esperança está falhando porque nada está acontecendo. Mas, na verdade, ela está sendo refinada. Deus não constrói uma esperança frágil que depende de sinais constantes. Ele constrói uma esperança firme que permanece mesmo quando não há evidências visíveis. Essa esperança não se apoia no que muda, mas em quem nunca muda. Talvez você esteja comparando o seu tempo com o tempo de outras pessoas, vendo respostas rápidas na vida de alguns e silêncio na sua. Isso pode gerar frustração e fazer parecer que Deus se esqueceu de você. Mas o cuidado de Deus não é padronizado. Ele age de forma única em cada história. O que Ele está construindo em você exige um tempo específico, um processo específico, um cuidado específico. A esperança em Deus nunca falha, porque ela não está conectada à velocidade das respostas, mas à fidelidade do Senhor. Mesmo quando o coração oscila, Deus permanece fiel. Mesmo quando a fé parece pequena, Ele continua sustentando. A esperança bíblica não é a ausência de dúvidas, é a decisão de continuar confiando apesar delas. Enquanto você espera, Deus te ensina a descansar sem desistir, a não abandonar a fé no meio do caminho, a não endurecer o coração para se proteger da dor. A esperança que passa pela espera se torna mais forte, mais consciente e mais profunda. E quando ela se manifesta, você percebe que nada foi perdido, nada foi em vão. No próximo passo, vamos falar sobre como a força de Deus se manifesta exatamente nos momentos em que a esperança parece mais frágil, mostrando que Ele sustenta aqueles que continuam esperando, mesmo sem entender tudo. Há momentos em que a esperança parece fraca demais para sustentar o coração. Você tenta acreditar, mas o peso do tempo torna tudo mais difícil. É nesse ponto que muitos confundem esperança com entusiasmo. Quando o entusiasmo acaba, acham que a esperança também acabou. Mas a esperança que vem de Deus não depende de emoção alta. Ela depende de sustentação divina. E é justamente quando você se sente fraco que Deus se mostra forte. A força de Deus se manifesta quando a sua esperança já não consegue se apoiar em sentimentos, palavras bonitas ou sinais visíveis. Ela passa a se apoiar apenas na fidelidade do Senhor. Quando você não tem mais argumentos para convencer a si mesmo, Deus se torna o próprio argumento. Quando você não consegue mais se animar, Ele se torna a força que te mantém de pé. Talvez hoje você esteja vivendo dias em que a esperança parece pequena. Você continua crendo, mas sem euforia. Continua esperando, mas sem empolgação. Isso não é fracasso espiritual, é maturidade sendo formada. Deus não sustenta apenas quem celebra, Ele sustenta principalmente quem permanece. A esperança amadurecida aprende a descansar mesmo sem sentir segurança total. A força que vem de Deus não apaga a dor da espera, mas impede que ela te destrua. Ela não acelera o tempo, mas te dá fôlego para atravessá-lo. Enquanto você acha que está apenas resistindo, Deus está fortalecendo sua estrutura interior. Ele está te ensinando a confiar sem depender de respostas imediatas. Quando a esperança humana se esgota,
a esperança em Deus começa a operar de forma mais profunda. É nesse lugar que você para de exigir sinais constantes e passa a confiar no caráter de Deus. Você entende que Ele continua sendo bom, mesmo quando o dia não parece. Continua sendo fiel mesmo quando o caminho é longo. Continua sendo presente, mesmo no silêncio. A esperança em Deus nunca falha, porque ela não depende da sua força para existir. Ela é sustentada pela força dele. Mesmo quando você não consegue segurar firme, Deus te segura. Mesmo quando o coração oscila, ele permanece constante. É essa força silenciosa que impede que você desista no meio do processo. No próximo passo, vamos olhar para um exemplo bíblico vivo que mostra como a esperança em Deus sustentou alguém em um tempo de espera longa, prova difícil e silêncio aparente, revelando que a fidelidade do Senhor nunca falha. Há uma história na Bíblia que revela com clareza como a esperança em Deus nunca falha, mesmo quando tudo parece apontar para o contrário. Abraão recebeu uma promessa que mudaria toda a sua história. Deus disse que ele seria pai de uma grande nação. O problema é que o tempo passou, os anos avançaram e a realidade parecia negar completamente aquela palavra. Abraão envelheceu, Sara envelheceu e a promessa continuava sem sinais visíveis de cumprimento. Humanamente, não havia mais motivos para esperar. O corpo já não respondia, as possibilidades naturais haviam se esgotado e a lógica dizia que era tarde demais. Ainda assim, a Bíblia diz que Abraão não desistiu da esperança. Ele aprendeu a esperar quando não havia razões humanas para continuar esperando. A esperança dele não estava mais apoiada nas circunstâncias, mas naquele que havia prometido. Abraão enfrentou dúvidas, medos e momentos de silêncio. Ele não foi perfeito durante o processo. Em alguns momentos, tentou ajudar Deus com as próprias mãos. Tomou decisões precipitadas e colheu consequências. Mesmo assim, Deus não cancelou a promessa. Isso revela algo poderoso. A esperança em Deus não falha, porque ela não depende da perfeição humana, mas da fidelidade divina. Quanto mais o tempo passava, mais a esperança de Abraão precisava ser refinada. Não era mais uma esperança baseada no entusiasmo inicial, mas uma confiança profunda no caráter de Deus. Ele precisou aprender que Deus não se atrasa. Ele trabalha no tempo certo. Quando a promessa finalmente se cumpriu, ficou claro que não foi obra da força humana, mas do poder de Deus. Essa história fala diretamente com você, que espera há muito tempo, que já pensou em desistir, que já questionou se ainda fazia sentido continuar acreditando. Assim como Abraão, talvez você esteja em uma fase em que a esperança precisa se apoiar somente em Deus e não em sinais externos. Isso não significa que a promessa morreu, significa que ela está sendo preparada. A esperança em Deus nunca falha porque Ele continua trabalhando, mesmo quando tudo parece parado. O tempo que parece vazio está, na verdade, cheio de propósito. Assim como Abraão viu a fidelidade de Deus se manifestar, você também verá. O que Deus prometeu não se perdeu. O que Ele começou, Ele vai completar. No próximo passo, vamos trazer essa verdade para o seu dia de hoje, mostrando como viver com esperança prática, mesmo enquanto a promessa ainda não se cumpriu e o tempo continua passando. Viver com esperança em Deus, no dia de hoje, não significa ignorar a realidade. Significa escolher uma postura diferente diante dela. A esperança prática não nega as dificuldades, mas se recusa a permitir que elas definam o futuro. Hoje, manter a esperança pode ser simplesmente levantar e continuar, mesmo sem ânimo. Pode ser orar mesmo sem sentir emoção. Pode ser confiar mesmo quando o coração ainda carrega incertezas. Talvez o seu dia esteja comum, sem grandes sinais de mudança. As mesmas tarefas, os mesmos desafios, as mesmas perguntas. É justamente nesse cotidiano repetitivo que a esperança precisa ser exercitada. A esperança não se sustenta apenas em grandes promessas, mas em pequenas decisões diárias de não desistir. Cada vez que você escolhe continuar confiando, algo é fortalecido dentro de você. Hoje, pratique a esperança cuidando da sua mente. Quando pensamentos de derrota surgirem, escolha lembrar quem Deus é.
Quando a sensação de atraso aparecer, escolha lembrar que o tempo de Deus não falha. Quando a comparação tentar roubar sua paz, escolha lembrar que cada história tem um processo único. Essas escolhas simples mantêm a esperança viva. A esperança prática também envolve aprender a esperar sem se endurecer. Muitas pessoas, para não sofrer, fecham o coração. Mas Deus não te chama para se proteger da dor desistindo de esperar. Ele te chama para esperar com o coração guardado nele. A esperança em Deus não te torna ingênuo, te torna firme. Ela não te fragiliza, te fortalece. Talvez o cansaço ainda exista, e tudo bem. Esperar cansa, mas a esperança que vem de Deus não se apaga com o cansaço, ela se renova. Cada dia vivido em confiança constrói resistência espiritual. Cada oração feita, mesmo cansada, mantém o coração alinhado com o céu. A esperança em Deus nunca falha, porque ela não depende da rapidez das respostas, mas da certeza de que Deus continua fiel. Mesmo quando o caminho parece longo, você não está andando em vão. Deus caminha com você, sustenta você e prepara aquilo que você ainda não vê. Agora, resta apenas selar este momento. Um encerramento que vai fortalecer sua fé, renovar sua esperança e te lembrar de que confiar em Deus sempre vale a pena, mesmo quando a espera é longa. Que esta oração continue viva dentro de você ao longo do dia. Que, mesmo quando o tempo parecer longo e as respostas demorarem, você se lembre de que a esperança em Deus nunca falha. Ela não se perde no silêncio, não se quebra na espera e não desaparece quando o caminho fica difícil. Onde Deus está, a esperança permanece. Leve consigo a certeza de que você não está esperando em vão. Cada dia de confiança, cada oração feita, cada decisão de continuar acreditando está sendo vista por Deus. O que hoje parece atraso, amanhã será testemunho. O que hoje parece silêncio, amanhã será clareza. Deus não abandona promessas no meio do caminho. Entregue este dia nas mãos do Senhor. Entregue suas expectativas, seus medos e até sua impaciência. Confie que Deus está cuidando do que você vê e também do que você não vê. A esperança que vem dele não se apoia em circunstâncias, se apoia em quem ele é. E ele permanece fiel. Se esta oração falou com você, se Deus tocou o seu coração de alguma forma, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé, renovando sua esperança e aprendendo a confiar em Deus todos os dias, inscreva-se agora no canal O Próximo Passo da Fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser exatamente a palavra que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e mantenha viva em você uma esperança que nunca falha, hoje e sempre.